Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Gostaria de agradecer todo o apoio que a gente recebeu esse ano, todo o carinho, os mil e mil likes. Foi muito bom, muito obrigada. E eu espero, né? Estou agradecendo também pelo nosso time, o pessoal está te agradecendo. E querem te desejar também, a gente quer te desejar um feliz Natal, um ano novo cheio de coisas boas. Eu sei que esse ano tem sido, esses últimos tempos, tem sido muito ah, difíceis, né? Muita gente passou por coisas muito complicadas, mas a gente não perde a fé, não é verdade? É por isso que a gente está aqui trazendo essa palavra, trazendo, né, para a gente não sair dessa jornada com Deus, essa jornada com Jesus, para a gente dar a mão, ficar mais perto, mais próximo dele e saber que ele é a nossa salvação, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, assim, vamos estreitar os nossos laços para a gente estar mais próximo dele e manter e poder curtir a paz, essa paz inexplicável que só ele pode nos dar, né? Então, muito obrigada. Esse ano a gente vai trazer um monte de coisas boas para vocês. Então, continue conosco nessa jornada maravilhosa que é a jornada com Jesus, ok? Então, hoje eu gostaria de falar sobre a mensagem de hoje é Jesus como seu companheiro de casa, né? Então, você está compartilhando o apartamento, o AP, compartilhando a casa com ele. Então, como é que é isso, né? Mas antes de começar, eu queria falar, eu vou né, elaborar um pouquinho mais como eu cheguei nessa, como, né, Deus me trouxe todos os pedacinhos dessa história. Então, a primeira coisa é a gente lembrar que Deus é dono do tempo, né? Tem até um vídeo no nosso site, mas está em inglês, é o vídeo da Daniela Essebon, que ela fala que Deus, ele tem o tempo e as estações nas mãos dele. Então, a gente tem que aprender a lidar com o tempo de Deus, né? E eu vejo, assim, muitas vezes, eu acho que a gente tenta trazer Deus ou que ele responda, ou que ele atenda os nossos chamados, nossos pedidos, as nossas preces, no tempo que a gente quer, né? A gente tenta trazer Deus para o nosso tempo, para a nossa agitação, sem lembrar que Deus, ele é dono do tempo, e ele faz as coisas de acordo com o tempo e a vontade dele, não a nossa vontade, porque nem tudo que a gente quer é o que é bom para a gente também, né? E nem tudo que a gente quer naquele momento também é bom para a gente. Mas é importante a gente lembrar, a gente tem que ter. Jesus mencionou isso várias vezes, né, na Bíblia. Ele fala assim, né, que a gente tenha olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, isso aí também significa para a gente também ter o tempo de refletir e ver como Deus arquiteta todas as coisas na nossa vida para a gente não perder as lições, porque senão a gente perde essa oportunidade de ver como Ele coloca todas as lições, com todos os acontecimentos, vem junto para a gente poder aprender com aquilo. Só que quando a gente tem uma vida muito agitada, a gente perde toda essa informação e não sabe por que as coisas estão acontecendo, não aprende com a situação, não aprende com os erros, não aprende com nada, né? Fica querendo que Deus faça as coisas, mas também não tem o tempo de ouvir. Então, é muito importante a gente aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a entrar. A gente tem que entrar no tempo de Deus e não Deus no nosso tempo, né? A gente tem que aprender a sentar e ouvir, e não fazer de Jesus, senta aí, escuta o que eu tenho para falar. Ele te escuta, mas não significa que ele vai te responder da maneira que você quer, quando você quer. Essa é a diferença. Então, como é que é essa de Jesus ser companheiro na nossa casa, né? Então, ontem foi um dia eu fiz um passeio e também foi um passeio para evangelizar, então eu conversei com várias pessoas no caminho, e tem 3 histórias que aconteceram ontem das pessoas que eu encontrei, que eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu. E como isso contribui para essa história de ter Jesus como seu companheiro de lar, né? Então, vamos lá. A primeira pessoa que eu encontrei foi um senhor, eu vou chamar ele de D, né? O senhor D.
Então, o senhor D estava comentando, a gente conversando sobre o Evangelho, conversando sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre a salvação. Ele comentou umas passagens em Revelações e comentou que sobre de Deus ter criado tudo e também ter criado o que é mal e as pragas. Foi aí que eu intercedi e disse assim, olha, Deus não criou essas coisas, né? As pessoas às vezes confundem, porque o inimigo ele quer exatamente isso, né? Ele é o mestre da mentira. Então, todo mundo acredita que assim, ai, Deus criou a doença, Deus criou as pragas. Não, Deus não criou nada disso. Se você abrir o livro de Gênesis, você vai ver que ele não está escrito lá que no quinto dia Deus criou a morte, nem no quarto dia que ele criou as doenças, ele não criou nada de que é ruim. Ele só criou o que é bom. Você vê lá todo dia, no final do dia, ele vê o que ele criou e ele fala. E Deus disse que o que ele criou foi bom. Então, Deus não criou nada que é ruim, entendeu? Mas Deus criou, então, o risco que eu falei para o senhor D, eu falei, olha, como Deus nos criou a imagem e semelhança, ele correu um risco muito grande de dar esse poder e essa autoridade. Por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. Se ele não nos desse livre-arbítrio, ele não ia ser Deus, porque ele ia ter criado robôs, né? Igual a gente faz na inteligência artificial, cria um monte de robô fazendo tudo a mesma coisa. Não, ele não criou robôs, ele criou pessoas, ele criou o ser humano com uma liberdade incrível de ter o processo de você poder escolher de ter o livre-arbítrio. Só que você tem também o livre-arbítrio, então você vai lá e ou você escuta a Deus ou você escuta ao cara que te oferece a maçã. Você vai querer escutar ele? Então, quando a pessoa foi lá e escolheu escutar o cara da maçã, aí foi quando as doenças, a morte entraram, contaminaram o plano de Deus, eu vou usar essa palavra, porque elas contaminaram, porque esse não era o propósito de Deus. Deus não criou a morte. Tanto é que demorou mais de 800 anos para o pecado conseguir que realmente Adão chegasse até a morte, entendeu? Ele viveu mais de 800 anos, porque Deus criou a gente para ter uma vida eterna, né? Então, agora, como o pecado entrou no mundo por causa que o ser humano tem o livre-arbítrio e ele escolhe, às vezes, ir pelo caminho errado, aí tem as consequências. Então, eu falei para o senhor Deus, eu falei, olha, esse foi o risco que Deus correu quando ele nos deu essa liberdade. Mas como ele é Deus, ele deu essa liberdade por quê? Porque ele quer que você escolha ele pelo coração, por você amar a ele. Ele não quer ninguém obrigado a vir para ele. Ele não quer ninguém obrigado porque tem medo dele. Ele não quer ninguém obrigado como a religião prega toda essa condenação. Não, ele quer que você venha com ele porque ele está interessado na qualidade do seu coração. Ele não está interessado na sua obrigação. Aliás, ele não quer ninguém por obrigação. Né? Ele quer que as pessoas venham para ele por amor e porque querem realmente viver com ele, na presença dele. Essa é a diferença. Então, eu coloquei aqui a passagem que veio nessa parte da história do Senhor D, foi isso, né? Na passagem do 2 Coríntios 4,16, diz assim, portanto, não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior esteja perecendo, o homem interior está sendo renovado dia a dia, quer dizer, o nosso espírito está sendo renovado dia a dia. Por quê? Porque a gente vive na presença de Deus. Então, quem vive na presença de Deus, por mais que do lado de fora pode estar perecendo, a gente está envelhecendo, sim, mas o nosso espírito não envelhece. A gente está sendo renovado e você continua tendo alegria, continua tendo o vigor, né? Então, essa foi a história do Senhor Deus. A outra pessoa que eu cheguei a conhecer no caminho, o nome dele, eu vou passar aqui, o nome dele foi o Miguel. Então, o Miguel não conhece a Deus, quer dizer, ele conhece a Deus, mas ele não segue e nem acredita, ele sabe sobre Deus, mas não vive para Deus e não vive com Deus, vamos dizer assim. Então, ele não recebeu, ele não chegou a fazer a oração ontem da salvação, ele simplesmente, a gente estava só conversando e eu tive a oportunidade de trazer alguns esclarecimentos para ele a respeito de quem Deus é.
Então, o Miguel preferiu acreditar. Ele falou assim, eu perguntei para ele assim, Miguel, aonde você vai passar a sua eternidade? Você sabe? Ele falou, olha, eu nunca pensei sobre isso. Eu não penso. Mas, assim, a gente pode até não pensar. Mas é importante a gente pensar porque a gente vai passar a eternidade em algum lugar. E essa eternidade só tem 2 lugares que você pode passar a eternidade. Ou você passa a eternidade com Deus, ou você passa sem Deus. Um lugar é melhor do que o outro. O outro é terrível. E o outro é ótimo, porque é com Deus. Então, por mais que você fale assim, não parei para pensar nisso, sim, você pode até não ter parado, mas é importante você pensar nisso, porque o tempo é curto, né, também. Então, é uma coisa assim, você pode não acreditar, tem gente que fala para mim assim, não acredito no céu e no inferno. Você pode até não acreditar, não significa que não está lá, né, que não exista. Igual eu falo para as pessoas assim, você não vê a eletricidade, mas quando você aperta o interruptor, a luz não acende? Portanto, só porque você não quer acreditar que o inferno não exista, não significa que ele não existe. Ele existe, mas é você que prefere tapar o sol com a peneira. Mas o sol continua lá, não é verdade? Então, foi isso que eu estava querendo explicar para o Miguel. E aí, a passagem do profeta Hosea 4:6 diz assim: Meu povo é destruído por falta de conhecimento. Né? Então, tem muita gente que rejeita o conhecimento, né? Porque você rejeitou o conhecimento. Então, Deus fala assim: também te rejeitarei, né? De ser o meu sacerdote. Por quê? Porque se você assim, eu prefiro acreditar no que eu quero acreditar, e eu não sei se acredito no que Deus está falando ou não. Então, não é bem por aí, né? Você vai chegar, você está né? A gente já está condenado. Deus mandou Jesus Cristo justamente para nos redimir. Então, só porque você não quer acreditar, não significa que você não vai acabar no lugar errado, né? Você não quer passar. Eu tenho certeza que ninguém quer ir para o inferno, né? Pelo menos assim, por mim, eu sei que eu não quero ir para lá. Eu não vou para lá porque eu vivo com Deus, para Deus e por Deus. Então, não vamos acabar no lugar errado por falta de conhecimento. Só porque eu prefiro acreditar no que eu quero acreditar, isso aí às vezes também é um pouco de orgulho, né? E sabe como é que Deus reage com as pessoas orgulhosas, né? Ele abomina os orgulhosos. Por quê? Porque você não está aprendendo nada com isso. Você prefere acreditar, você se coloca numa posição que você acha que você é melhor, né? Que você acha que você sabe mais. Então, não é bem por aí. E esse não é o caminho, né? Então, Deus não quer que ninguém pereça, é por isso que o conhecimento está lá. A Bíblia foi escrita mais de 2.000 anos atrás. Jesus veio, mostrou como a gente deve se comportar, mostrou, ele veio, contou a verdade, ele é a verdade para a minha vida. Então, ele já falou tudo isso. Aí, se você rejeita esse conhecimento, você acaba no lugar errado, depois você chega lá, eu não quero estar aqui. Não. Né? Igual aquela história, se você conhece a história de Lázaro e do homem rico, de Lázaro que ficava no portão desse homem rico, esperando para receber algumas migalhas, você vai saber que depois, quando o homem rico e ele morreram, você vai ver o tormento que esse homem passou no inferno e vendo Lázaro no céu e pedindo e falando, né, se pelo menos Lázaro pudesse vir botar uma gota de água na minha boca. Quando Lázaro estava lá no portão dele esperando as migalhas, ele nunca ajudou. Agora que ele está lá no inferno sofrendo com todo aquele tormento, ele quer que Lázaro vá lá. Quer dizer, então, a gente acaba no lugar errado por falta de conhecimento. Outro dia eu vou falar mais sobre essa história de Lázaro, mas hoje nós vamos falar dessa história de ter Jesus como seu companheiro. Então, é isso. Então, a história do Miguel é essa. O que eu acho importante é a gente não seguir o que a modinha, né? Vamos dizer, seguir o que os outros. Tem muita gente que adota a filosofia dos outros, que acha assim, teve uma pessoa que escreveu um livro falou que Deus não existe, aí todo mundo vai lá e acredita que o que o cara falou está certo. Quer dizer, a escolha é sua, é claro, mas no final das contas, não é aquele livro que vai te salvar, não é aquele livro que vai tirar você do inferno, não é aquele livro que vai prevenir que você vá para o inferno. Então, você tem que ter esse discernimento, e esse discernimento vem de onde? Vem da palavra. Então, leia a palavra de Deus, dê uma oportunidade para você conhecer Deus primeiro, conhecer a palavra, para depois você ter a sua opinião, mas tenha a sua opinião, e não fique adotando a opinião de fulano, a opinião de ciclano, porque está todo mundo indo né, na mesma onda, né? Vai todo mundo seguindo, parece aquela mentalidade
mentalidade de, como é que chama isso? Né? De bando, né? Daquele bando, vai todo mundo fazendo a mesma coisa, ninguém sabe por que todo mundo está fazendo aquilo, mas está todo mundo fazendo, porque está todo mundo fazendo, então vamos fazer também. Não, peraí. Você tem que se preocupar com a sua vida, com a sua salvação, com o seu conhecimento, você tem que ter a sua própria opinião, então você tem que aprender as coisas para você, para o seu bem, e não seguir porque fulano falou. Não é por aí. Tem muita gente que encontra na rua e fala assim, ai, né, ninguém acredita, não vou acreditar. Mas peraí, né? A gente não veio aqui para viver a vida de outra pessoa, a gente veio aqui para viver a nossa vida. Então, é muito importante que você tenha esse discernimento, que tenha o seu senso crítico, né? Ou que tenha o bom senso de ir atrás da informação, sem ficar adotando informação das outras, utilizando ou adotando opiniões, sem você ter tirado tempo para você verificar a veracidade dessas opiniões. Você que tem que tomar os fatos, porque na Bíblia diz assim, olha, a verdade te libertará. Se você não sabe qual é a verdade, você vai ser escravo da opinião dos outros, você vai ser escravo, vai acabar no lugar que você não quer. Né? Não, igual a gente fala no Brasil, não seja Maria, vai com as outras. Seja você. Seja por Jesus, isso que eu falo. Então, essa é a história de Miguel. Então, olha, vá atrás de informação. Não se perca por falta de conhecimento, não se destrua por falta de conhecimento. Deus é sábio. Deus é sábio. Ok? Aí, agora, essa história foi também muito interessante. Eu estava conversando com uma amiga minha ontem, e foi um papo legal, que ela colocou uma coisa no Face, e eu achei interessante a abordagem, e também foi um reflexo das coisas que muita gente atravessa, né? Muita gente passa, e a gente põe umas coisas lá, e no fim era assim, era fazendo uma abordagem a respeito assim, né? Não deixa as pessoas ficar entrando e saindo da sua vida a hora que elas querem, né? Para tirar vantagem, ou oportunista, ou se magoa e depois não está nem aí e volta, sabe assim? Então, assim, para não ter essa liberdade de vai e volta e de fazer achar que, né? Que aqui é a casa de Maria Joana. E aí eu falei assim, né? Eu respondi assim, ó, eu estou contente que Deus não pensa assim, né? Que Deus perdoa, né? Ele fala que a gente tem que perdoar quantas vezes forem. E aí essa minha amiga falou assim, olha, ele pode até, mas ele é Deus, né? Mas o importante dessa história é o seguinte, a gente não criar essa distinção de Deus, Deus lá em cima e eu aqui embaixo. Ele é Deus, ele sabe fazer as coisas de uma certa maneira, mas aqui no mundo a gente faz dessa maneira. Eu sou humano, eu erro, eu sou... Não é assim. O que a gente não pode fazer, claro, a gente vai errar. A gente erra às vezes, ou na maioria das vezes, ou várias vezes. Mas o importante é a gente, não pregar coisas contrárias que Deus diz, né, e contra a palavra de Deus. Essa é uma, porque nós não vamos querer ser filhos da desobediência, porque sabe como é que Deus lida com os desobedientes, né? Outra coisa, achar que a gente tem que lidar com essa situação sozinho, lidar com todas essas tribulações sozinho, também não é isso que Deus quer para a gente, mas a gente vai chegar lá. Então, o importante é a gente saber assim, bom, Deus, quando Jesus veio para a Terra, ele veio para nos dar um exemplo de como a gente deve agir, né? Então, ele não veio aqui só mostrar, olha, eu sou Deus e eu faço todas essas coisas, olha como eu sou, né, perfeito e íntegro em todas as minhas interações, nos meus atos, nas minhas palavras. Ele não fala nada. Jesus usou a quantidade de palavras exatas, ele não usou nem mais, foi tudo preciso, perfeito. A conduta dele é impecável. Então, não é assim, ele é impecável e a gente é pecador, então, assim, a gente faz do nosso jeito. Não é por aí. Então, ele veio mostrar como a gente vence o mundo, seguindo aquele trajeto, seguindo os passos dele. Tanto é que ele fala, siga-me. Siga-me, por quê? Porque você consegue vencer o mundo. Ele venceu e ele está te mostrando como você vence. E o que ele fez é só você seguir exatamente aquilo que ele fez. É igual a receita de bolo. Você faz aquilo, é fácil? Não, não é fácil. Mas também não é difícil.
Entendeu? Por quê? Porque ele não espera que você faça sozinho. Ele vai fazer com você e por você. Tem coisas que ele faz em você. Ele transforma você sem você ter que lutar com aquilo. Ele não está querendo... Não é questão de você viver de acordo com os mandamentos e você ser um carrasco com você mesmo e meia culpa, né, autoflagelação, não é nada disso. Deus está interessado na qualidade do seu coração. Ele transforma. Tem pecados, tem coisas que você, por exemplo, tem coisas que a gente, vícios ou coisas assim que a gente faz de errado, e às vezes a gente não consegue sair daquilo sozinho, às vezes não consegue, mas ele não pede que você saia sozinho, porque ele está lá para te ajudar. Eu consegui parar de fumar depois de 26 anos, e eu parei de fumar, eu não lembro como foi, que dia foi, como é que foi, eu parei faz mais de 1 ano e meio, e não lembro, não tenho falar assim, foi nesse dia, essa hora, eu não senti nem vontade. Foi uma coisa assim, é como se eu tivesse dormido acordado. Isso aí é o poder do Espírito Santo, gente. Então, Deus, ele te transforma, ele te limpa, ele te lava por dentro, ele te transforma de uma maneira que você, não é mais você que vive, é ele que vive em você. Então, esse é importante. Então, seguir a Deus é isso. E aí, nessa passagem, né, da gente não falar ou de aprender a perdoar, Deus colocou essa passagem no meu coração, Efésios 4:32. E sejam gentis uns com os outros, de coração terno, perdoando-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Então, a gente tem que ter esse coração de perdão. Não ficar guardando mágoa, porque assim, guardar mágoa e ressentimento, né, que a gente tem essa mania de vingança, né, quer dizer, tem gente que guarda isso no coração, fica com aquele ressentimento, fica guardando, fulano fez isso, você não perdoa, quer fazer justiça com a própria mão. No Brasil tinha muito disso, das pessoas fazerem justiça com a própria mão, né? E não é por aí. A gente tem que aprender a perdoar. Para começar, a justiça vem de Deus, não somos nós que temos o direito de fazer justiça, a justiça é dele. Ele vai fazer a justiça. Você tem que mostrar, você tem que seguir a Deus e seguir exatamente o que ele colocou. Se ele perdoa, então você também perdoa. Porque se você não perdoa, você também não vai ser perdoado por Deus. Então, tem essa. Outra coisa, você guardar ressentimento e raiva das pessoas é igual você tomar veneno e esperar que o outro morra. Quem fica mal é você, a outra pessoa não está nem lembrando que você existe, que você está com raiva, que você está com dor, que você está guardando tudo isso aí dentro. Quem está com sapo na garganta é você, a outra pessoa nem sabe, aliás, ela nem lembra de você. Entendeu? Então, é importante que você tenha essa consciência. Aí você vai ficar guardando todo esse ressentimento, toda essa raiva, lembrando. Não, isso não é vida, isso é escravidão, viu? Então, perdoa, deixa o coração leve. Ninguém quer ficar carregando o coração de pedra. O coração de pedra é muito pesado e dolorido, não é verdade? E aí eu peguei e liguei para essa minha amiga, né? Falei isso daí, aí a gente conversou e eu falei assim, olha, ela né, compartilhou e falou assim, às vezes é difícil essa tribulação, né? Às vezes pessoas, a gente nunca sabe, as pessoas vêm, causam esses atritos e tal. E realmente, viver no mundo, ter tribulações é difícil. E a gente não deve achar que, porque a gente vive, né, quando a gente está com Deus, ou se você segue a Deus, ou, né, uma frase também que ela comentou, assim, por que Deus, né, deixa todas essas coisas acontecerem? Não é que Deus deixa acontecer. Na Bíblia está escrito assim, nessa vida, nesse mundo, você vai ter tribulações. Por quê? Porque por mais que Deus tenha autoridade sobre a terra, o céu e o inferno, o príncipe do ar, né, o Satanás, o inimigo, ele está solto, entendeu? Então, assim, quem tem que guardar nosso coração somos nós. Quem tem que se proteger contra as coisas né, contra esse tipo de ataque, somos nós. A gente tem que estar ciente. Como é que a gente fica ciente disso? Para começar, a gente tem que conhecer a Deus profundamente. Conheça a Deus. Ele nos deu armas e nos deu ferramentas para lidar com todas as situações. Onde estão essas ferramentas? Está na Bíblia. Você já leu a Bíblia? Se você não leu, você tem que ler. Porque é só assim que você vai aprender a se defender num mundo onde o mal impera, de certa forma, entendeu? E outra coisa,
Quando você está em Deus, quando você vive com Ele, quando você segue a Ele, quando você conhece os mandamentos, os, os mandamentos de Deus, ou quando você conhece a palavra de Deus, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, Ele te dá uma coisa, Ele te dá várias coisas, aliás, Ele te dá liberdade. Você não fica mais nessa pressão sem saber de onde vêm os ataques. Você não se preocupa com isso. Ele te dá paz, uma paz que supera toda compreensão. Ele te dá alegria. Você acorda todo dia feliz, porque a sua alegria, a sua paz é independente das circunstâncias da sua vida. Pode 10 mil morrer de um lado, 10 mil morrer do outro, você está em paz. Então, é essa paz que a gente que crê em Deus, que a gente que evangeliza, que a gente que tem um relacionamento com Deus, passa aqui na internet, passa na rua, prega, para poder compartilhar com vocês, para você também ter essa liberdade, entendeu? Porque assim, é igual quando você encontra um tesouro, você quer compartilhar com todo mundo, quem está feliz, compartilhe, porque você quer ver as outras pessoas felizes, entendeu? Isso aí é o amor verdadeiro, você quer que as outras pessoas se libertem, eu quero para você aquilo que eu tenho todo dia, mas eu tenho paz, eu tenho alegria, entendeu? Para mim não tem dia ruim, não importa a tribulação que eu estou passando, eu passo tribulações todos os dias. Só que elas não tiram a minha paz nem a minha alegria. Pronto. E é isso que eu quero passar para, né, que eu conversando com ela, eu falei assim, você pode viver dessa maneira. Aí ela me falou assim, então como é que a gente encontra Deus? Como é que é esse encontro? Porque eu falei para ela, olha, o meu propósito eu descobri. Aí ela falou, qual é o seu propósito? Eu falei, meu propósito era encontrar Deus. E eu encontrei. E como se encontra? Bom, eu passei, eu rodei o mundo tentando encontrar Deus e fui procurar ele tudo batendo em porta errada até que eu encontrei a Deus na igreja, né? Hoje eu vou numa igreja pentecostal, eu encontrei Deus na palavra dele. Então, eu abri a Bíblia e li, a gente encontra Deus, primeiro que você tem que convidar ele na sua vida. Então, a primeira coisa que você faz, você vai convidar Deus para a sua vida. Então, nós já vamos fazer essa oração da salvação e aí eu vou continuar a história com vocês. Mas antes eu quero falar, né, como é que é esse encontro? Então, é assim, você aceita Deus na sua vida, depois eu me batizei. Então, esse é o processo, você segue aquilo que ele escreveu, que está tudo ali na palavra, né? E aí veio uma passagem, Deus me deu essa palavra, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Entendeu? É isso, é ter essa trindade dentro de nós, entendeu? De ter a graça, o amor de Deus, o Espírito Santo. Quando você tem isso, você, meu filho, você tem tudo. Tendo Deus, você tem tudo, você não precisa de mais nada. Porque daí você está completo. Tendo Deus, você está completo. Então, aí eu quero fazer a oração da salvação, ou a gente faz, vou fazer agora, que daí a gente continua com a história, porque eu não quero perder essa oportunidade de você também receber a Deus agora, né? Não perca essa oportunidade agora para você ver que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida, a melhor escolha. Então, vamos lá. Aceite a Jesus agora, então você faz assim, olha, o seu coração, a gente acredita com o nosso coração e a gente confessa com os nossos lábios. Então, repita depois de mim, com todo o amor do seu coração, eu falo assim, querido Senhor Jesus, venha para o meu coração. Me lava, me limpa, me perdoa. Obrigada, Jesus, por o Senhor ter morrido por mim. Eu acredito que o Senhor ressuscitou e está voltando para mim. Me preencha com o Espírito Santo. Dê-me uma paixão pelos que estão perdidos, uma fome para as coisas de Deus, uma coragem divina para pregar
o Evangelho de Jesus Cristo. Eu fui salvo, eu nasci de novo, eu fui perdoada. E eu estou a caminho do céu, porque eu tenho Jesus no meu coração. Amém. Então, se você fez essa oração comigo hoje, eu quero que você me mande uma mensagem, vai lá no nosso site, me manda uma mensagem que eu quero conversar com você. E lembra que Deus, ele quer ter uma relação com você. Deus vai sempre para ele, porque Deus te ama, entendeu? Deus te ama, ele tem um plano para a sua vida. Então, sempre você volta para ele. E hoje, como ministro do Evangelho, hoje eu falo, todos os seus pecados foram, se você fez oração de coração, todos os seus pecados foram deletados do livro. Então, você tem uma vida nova. Então, não volte a viver no pecado. Se volte para viver uma vida com Deus, né? Então, vamos lá continuar na nossa história. Então, esse é o encontro. Esse é o primeiro passo do seu encontro, né? Que é você ter a fé e acreditar nele, porque sem fé a gente não pode agradar a Deus, né? E nisso, se você quiser saber mais nessa jornada com Jesus, a gente tem lá no nosso site todo o programa Passos, que você começa com a fé, explica sobre a fé, o batismo e os primeiros passos iniciais da sua jornada. Então, vai lá e assiste esses vídeos também para você começar a sua jornada com uma fundação sólida no conhecimento do que é viver uma vida com Deus, ok? Então, voltando na nossa história com a minha amiga. Então, esse foi um encontro. E aí, encontrei a Deus. Eu fui, daí eu fiz o meu batismo. E aí, estamos aí. Então, você vive, né? E o Espírito Santo vem viver dentro de você. Tá bom? Aí, agora que nós vamos entrar na história de como ontem, né? E hoje de manhã, refletindo sobre esses acontecimentos, as pessoas que eu conversei ontem, as histórias, e eu refletindo, aí Deus colocou no meu coração assim. Eu falei, como é que eu vou explicar essa parte assim do que é ter Deus dentro de você? Aí ele me deu essa ideia assim de é como se você compartilhasse a sua casa com Jesus. Então vocês são companheiros de casa, né? Não é uma república, porque é só você e Jesus, e você vai compartilhar o mesmo teto. Vocês vão viver embaixo do mesmo teto. Esse teto é o seu corpo, essa vida aqui. Começa nessa vida aqui, né? E começa nesse corpo, esse é o teto. Então, você pode escolher viver com ele de algumas maneiras. Eu vou explicar, né? Tem gente que mora junto e, tipo assim, né? Só divide o apartamento, mas não interage muito com outra pessoa, só de vez em quando, e você pode viver uma relação com Jesus assim, né? De vez em quando você lembra dele, de vez em quando aí você lembra dele nas situações de dificuldade, aí você, né, quando você está passando apuros, aí você vai lá, ai, Jesus, vem cá, daí ele vai lá, vocês sentam na sala da tua casa, né, e você senta e você fica lá, então, por favor, vê se me ajuda, olha, estou sem dinheiro esse mês, ou, ai, né, minha saúde está isso, ai, perdi o emprego, ai, preciso de um trabalho, ai, meu namorado me traiu, ai, minha namorada não sei o que lá, ai, meu namorado, sabe assim? Aí você só lembra dele quando você precisa de alguma coisa. Ele vai lá e te ajuda. Aí as coisas voltam ao normal e você continua, né, nesse vai e vem, cada um no seu quarto, cada um faz suas coisas, ninguém, e você nem lembra que ele está ali, às vezes você lembra, você fala oi, né? E pronto. Essa é uma maneira de viver com ele. Agora, a outra maneira de viver com ele é você ser o melhor amigo dele. É fazer dele o seu melhor amigo. É você colocar em primeiro lugar na sua vida. É você fazer ele seu best friend, seu BFF, né? Best friends forever. Então, você coloca ele em primeiro lugar. Aliás, você dá a chave da casa e fala assim, olha, a casa é sua, eu vou fazer o que você mandar, eu vou fazer aquilo que você quer que eu faça, eu vou viver de acordo com a tua vontade. E é nessa maneira, quando você dá o espaço para ele reinar na sua vida, é que a tua vida muda. É aí que você vai ver a alegria todos os dias, é aí que você vai, igual aquela passagem que eles estão no barco, tem aquela tempestade, os discípulos tudo lá morrendo de medo, e aí, mestre, você não está preocupado que a gente pode morrer todo mundo afogado aqui, que o barco vai virar, e aí ele fala assim, pessoal, vocês têm pouca fé?
Ele vira para a tempestade e fala, paz, fica quieto, para. E aí a tempestade para. E é por aí. O que ele está querendo mostrar? É que com ele, você vivendo uma vida com ele, uma vida de fé, o que acontece? Não importa as tempestades que você vai encontrar na sua vida, elas não tiram a sua paz. Porque a sua paz não vem das circunstâncias, a sua paz vem dele. A sua paz é de Deus, é uma paz que você, é uma paz inexplicável, que é a primeira coisa. Quando ele voltou, foi uma das primeiras coisas que ele falou, assim, que a paz esteja com você, né? Quando ele ressuscitou. Em todas as partes, que a paz esteja com você. Então, essa paz, ele pagou um preço tão caro para te dar essa paz. Então, por que não ter o benefício dessa paz? Por que viver uma vida que você tem que estar sempre... quando a gente vive sem ele, né? Quando a gente é só, tipo... flatmate, né, o companheiro de casa, que você não tem uma interação com ele, você vive uma vida assim. Você nunca sabe de onde vai vir um problema, você tem que estar sempre de resguardo ali, vendo as pessoas, como é que vai ser o trabalho, será que alguém vai, né? Então, aquela preocupação, será que vai ter uma... É igual assim, preocupado com assalto, né? Você tem que estar sempre olhando para cima do ombro, quem está te seguindo. Então, é uma vida que, na verdade, isso não é vida, né? Isso aí é uma sobrevivência de escravidão, na verdade. Isso é uma escravidão, porque você não tem paz, você vive no medo, você vive sem saber quem vai te trair, quem vai te puxar o tapete, quem não sei o que lá, você nunca sabe de onde vai vir um inimigo. Então, isso não é vida. Mas quando você vive com Deus, não importa o que aconteça, você não perde a sua paz, menos a sua alegria. Por quê? Porque elas vêm dele. E a sua força vem dele. Então, não importa o que está acontecendo, você pode enfrentar todas as situações, porque você não enfrenta só, você enfrenta com ele. Então é Deus na direção. É igual você está no carro, quem dirige é ele. Você simplesmente vai no passageiro e vai seguindo como é que fala? O sistema de navegação dele, que é a Bíblia. Você segue ali, faz o que ele escuta, senta para ouvir a Deus. Não espera que Deus trabalhe no seu tempo. Não, você tem que mudar certas maneiras de viver e você aprender a sentar e ouvir a ele. Como é que a gente faz isso? Senta, lê a Bíblia, escuta, conversa com ele, como você está conversando, como eu estou conversando com você. Conversa, ele vai te responder. Só que você tem que aprender a ouvir. Você tem que ter a vontade de querer conhecer a Deus. Você tem que ter a vontade de querer ouvir a Ele. Você tem que ter a vontade de querer ser amigo dele. Não é Deus lá em cima. Não, Deus ele vem morar dentro de você. E é nessa parte que eu quero falar aqui, ó. Em 2 Coríntios 6,19 diz assim: ou você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que está em você, que você tem de Deus e você não é seu? Então, assim, ou você não sabe que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que está em você, que vem de Deus, e você não é seu. Então, a gente é de Deus. E a gente tem que aprender que essa casa aqui, essa casa é o templo dele, né? A gente está utilizando esse templo. Quando você convida ele para morar dentro de você, esse templo, ele vem passar a morar aqui. Então, você não vai se estar só dividindo a casa e fazer de conta que cada um está no seu quarto. Não. Se você quer uma vida de paz, você entrega o seu lar e mora ali com ele, na vontade dele, dando espaço para ele, porque o que ele te dá em troca quando você escolhe colocar ele em primeiro lugar na sua vida, tem preço. Não tem preço. É uma alegria infindável, não tem preço. Paz não tem preço. Tem preço para a paz? Já colocou preço na paz? As pessoas acham que, às vezes, a paz está no conseguir uma promoção. Essa paz é passageira. Consegui um aumento. Essa paz é passageira. Comprou um carro novo, essa paz é passageira. Cortou o cabelo, tá linda, maravilhosa, comprei o sapato. Essa paz é passageira, porque isso daí não é uma paz fundamentada, na verdade. Isso aí são pequenos prazeres na vida que você alcançou, mas elas não te trazem uma paz que é duradoura. Entendeu? E com Deus, não. Não importa, essas coisas não valem nada comparado com aquilo que Ele me deu e que Ele vai me dar. Entendeu? E que é a salvação. Então, isso tudo aqui é passageiro. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. A gente vive pelas coisas que a gente não vê. E fora disso, Deus ele te dá
prosperidade, as coisas em abundância, mas você, quando você vive com ele, você não vive pelas coisas que ele vai te dar, você vive em amor a ele, pelo que ele já faz e já fez por você. Porque a paz e a alegria que ele te dá, você não precisa de mais nada. Só o fato de você estar completo, nunca mais sentir que está faltando nada na sua vida, isso aí já vale por tudo que você já tem, já recebeu, entendeu? Nossa, é maravilhoso ter essa vida com Deus, é maravilhoso. É por isso que eu estou aqui tentando compartilhar com você a diferença de você ter uma vida de uma pessoa que acredita em Deus, de uma pessoa que segue a Deus. Essa é a diferença. Então, vamos fazer essa distinção. E aqui está uma passagem que faz essa distinção. 2 Coríntios 13:5 diz assim: examine-se para ver se você está na fé, né? Que se você vive na fé. Teste-se, né? Faça esse teste. Vocês mesmos não sabem que Jesus Cristo está em vocês? A menos que vocês sejam desqualificados. Quer dizer, o importante é você saber, desqualificado, você não aceitou ele, né? Se você não recebeu ele. Mas o importante é o seguinte: você quer viver uma vida de uma pessoa que acredita, quer fazer as coisas da sua maneira, ou você quer viver uma vida de uma pessoa que segue a Deus? A diferença é muito grande. Em uma, ele tem aquela passagem em Revelações que ele fala da igreja que é a igreja morna, que são assim, né? A gente acredita, mas não segue. Que ele cospe fora as pessoas mornas, né? Que as pessoas que acreditam, mas eu faço da minha maneira. Ou você e a pessoa que segue. Então Deus, ele dá prosperidade, ele retribui os fiéis com tanta coisa, sabe? Não dá assim, são tantas bênçãos que você que você, olha, não tenho nem palavras para descrever. Sabe, você é humilde perante a Deus porque você recebe tanto, sabendo que não é nem assim questão de. Claro que a gente não merece, porque essa graça é dele, né? Não é por merecer, porque ninguém, ele não está interessado. Você pode, a salvação, o que ele te dá é pela graça dele, não que você pode fazer alguma coisa para merecer alguma coisa, de jeito nenhum. Não é pelo poder nem pela força, é pela graça de Deus por você, entendeu? Então, assim, não é o que você faz. Ele está interessado em corações fiéis, em corações maleáveis, em corações que amam a ele, em corações que querem seguir a ele, corações que querem conhecer a ele. É isso que ele está interessado. Então, não é o que você faz. O que você faz, senão você chega lá no céu e fala, eu cheguei aqui porque eu fiz muita coisa lá na terra e eu mereço estar aqui. Não, ele não quer ninguém chegando lá em cima e dando uma de... Né, que acha que tem o direito de alguma coisa, não é por aí. Ele não está interessado em corações arrogantes e corações orgulhosos, de jeito nenhum. Na verdade, Deus abomina esse tipo de característica. Então, ele está interessado em pessoas que têm um coração humilde, que têm um coração aberto para ele, que tem um coração com vontade e fome e sede de conhecê-lo, que quer passar, que quer conhecer a ele. Então, é isso que esse é o convite. Então, assim, se você quer ter uma vida diferente no próximo ano, esse ano novo, porque assim, por mais que está tendo essa pandemia, você continua, você pode ter uma vida de alegria, você pode ter uma vida sem preocupação, você pode ter uma vida sem medo. Então, como é que faz isso? Convida Deus na sua vida, faz essa oração que eu fiz com vocês, faça essa oração, passa o tempo, coloca Deus em primeiro lugar. Então, quando você levanta de manhã, a primeira coisa que você faz, levanta mais cedo antes de trabalhar, levanta mais cedo, passa um tempinho, lê a Bíblia. Vai na igreja. É importante a gente ter uma igreja. Pede para Deus, Pai, me mostra qual é a igreja que eu devo ir. Qual é a igreja que eu tenho onde está o seu espírito, que o seu espírito esteja presente para eu estar lá. Assista aos vídeos que eu coloquei, que tem aí sobre os passos de como você iniciar a sua jornada com Jesus, para você saber como a gente faz a escolha da igreja certa, entendeu? A gente tem que se informar. Então, eu espero que essa história de hoje tenha te dado uma abertura, mas é isso aí, olha, o melhor presente que você pode ter de Natal na sua vida é Jesus Cristo.
Não existe presente melhor. E eu espero, se você tiver alguma dúvida, ou tiver alguma questão que você quer saber um pouco mais de como Jesus faria nessa situação, se você quer que a gente aborde aí o seu caso, escreve para a gente, manda uma mensagem no YouTube, manda uma mensagem no nosso site, para a gente poder fazer um programa aí, a gente faz um programa respondendo a sua questão, ok? Olha, Jesus te ama, eu também, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio, e a gente te vê nessa jornada, ok? Tchau!